amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo prosperar em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente no mais necessário, que é o crescimento, o desenvolvimento espiritual, aquele que prepara a alma do homem para o reino eterno. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda aí uma semana rica das suas bênçãos, né? Estamos iniciando aqui uma nova semana, com ela uma nova lição. A lição dessa semana tem como título O Povo de Deus Chamado, né? Obviamente, quem é esse povo de Deus que ele chamou? E o que nós podemos entender de forma mais perfeita sobre o que significa isso, povo de Deus, né? Quem é, por quê, o que desse título, né? Pois bem, a lição dessa semana nos traz aqui o verso síntese com base em Romanos capítulo 9, versículo 24 e o 25, que diz assim: ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Veja bem, meus irmãos, essa é uma linguagem aqui, usada aqui, uma linguagem antiga, muito rebuscada, que algumas pessoas têm dificuldade para compreender, né? Mas vamos buscar entender aqui o que Paulo está querendo dizer. Paulo, sendo um judeu, ele mesmo declara, né? Sou judeu, né? Nascido judeu, de israelita, da tribo de Benjamim, né? Então ele deixa bem claro, né? Mas ele fala aqui a nós os cristãos, tanto ele quanto a quem ele está escrevendo aqui, da igreja lá em Roma, ele diz assim, Deus também nos chamou, também, como se ele não estivesse mais preso à questão da etnia judaica, né? E com isso não fizesse acepção de pessoas com relação aos gentios. Não colocasse os judeus acima dos gentios como sendo um povo mais justo, um povo mais inteligente ou um povo mais privilegiado diante de Deus, fazendo com que Deus tivesse preferências e com isso pudesse mudar o seu caráter, que é um caráter que não faz acepção de pessoas. Então, Paulo aqui, ele usa uma linguagem assim, tão humilde, né? Tão humilde, tão bonita aquela linguagem que o Senhor Jesus sempre usa. Olha, eu vim salvar aqui as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando ele estava falando para os israelitas, né? E para os mesmos israelitas, ele falou, ei, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né? São ovelhas também. Não é que vocês são ovelhas e os outros são cabritos, não. São tudo ovelha, e ovelha é tudo igual, né? Então, sempre Cristo deixou isso muito claro, né? Infelizmente, o homem muito preso à questão das aparências, da carne, da coisa física, né? Sempre privilegiando o homem exterior, tem essa dificuldade de entender a mensagem espiritual ou de aceitar a mensagem espiritual, sempre tentando exaltar a coisa da carne, o homem exterior, né? A religiosidade sempre faz isso, né? E nós temos que ter o discernimento e a coragem de reconhecermos que todos nós somos humanos e que todos nós somos carentes do mesmo Salvador, do mesmo Deus, da mesma graça, da mesma justificação. Temos que ter isso, né? Porque só assim a gente vai começar a iniciar o caminho da plena compreensão do Evangelho verdadeiro, do Evangelho eterno, do Evangelho do Deus de amor, aquele que quer salvar a humanidade.
né? Todas as ações que nós vemos da Bíblia é uma ação de um Deus que quer salvar a humanidade. Ele não quer fazer distinção, separação, como a maioria das religiões fazem, né? Ou todas elas fazem, né? A religião dominada pelos homens é um problema, porque o tempo todo ela está querendo fazer distinção de pessoas. E fazendo isso, acaba tentando separar as pessoas, né? E esse não é o objetivo. O objetivo de Deus é outro, é salvar, né? Então, quando ele diz aqui, olha, eu chamei meu povo aquele que não era meu povo. Não era alguém que tinha condições de ser o meu povo, não era alguém que já estava me obedecendo, né? Quando Deus chamou Abraão, ora, Abraão que é o pai da fé, o pai do pacto, da aliança, o pai de Isaac e Jacó, o pai das 12 tribos, de quem descendeu todo mundo, inclusive o Cristo, né? Aquele povo todo, inclusive Paulo também está falando aqui. Nós vemos que o Senhor tirou Abraão de onde? Tirou Abraão ali da região da Babilônia, não foi de Canaã, não. Foi de Babilônia. Ali, de Ur dos Caldeus, próximo àquela região, que é o ponto da rebelião. O ponto aonde iniciou-se a grande rebelião lá no princípio, né? Está lá Nimrodes construindo a Torre de Babel, a Torre da Confusão, né? E ali ficou sinônimo de confusão, de separação, de rebeldia contra Deus. Ele é o símbolo de tudo. Até no final dos tempos, essa Babilônia é trazida para o Apocalipse para mostrar que esse povo é um povo rebelde que será destruído. A Babilônia, afinal, ela é queimada, ela é destruída lá no Apocalipse. Então, como é que agora os filhos de Abraão, né, engrossam o pescoço, inflam o peito, levantam o nariz, cheio de orgulho para dizer, eu sou um povo diferente, melhor do que os outros. Ora, quando o Senhor falou assim, e vocês são melhor do que quem? Se eu tirei vocês do meio dos gentios, se vocês são naturalmente gentios, né, indignos, ele chega até a dizer aqui, ó, né, eu chamei você de minha amada, ou seja, aquela noiva com quem ele vai casar, a pessoa que ele ama, que ele escolheu do meio de um povo que era indigno, que ela, a noiva, era indigna, né? Então, por quê? Que agora, depois de pegar lá no meio da sujeira, purificá-la, lavá-la, cuidá-la, dar um nome, dar uma honra, aí essa pessoa agora está querendo ser melhor do que os outros e esquece de onde saiu, né? As suas origens. Então, em outras palavras, Paulo está tentando nos fazer refletir a respeito disso, para a gente não se sentir melhor do que ninguém. E o problema dos judeus lá na igreja de Roma era que, tentando trazer essa tradição, implantar essa tradição e esse costume dentro do cristianismo, eles estavam trazendo toda essa maldade, né? Porque o costume e a tradição não exalta Deus, é sempre exaltando a etnia. Até hoje nós encontramos aí rabinos na internet falando, o problema dos cristãos é que não se voltaram para Israel, como se Israel fosse mais importante do que Jesus e do que Deus. É uma cegueira sem precedente. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta que diz assim: que verdade é ensinada por Paulo sobre a escolha de Deus segundo o Espírito e não segundo a carne? Romanos 9, 26 diz assim: e acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados de filhos de Deus vivo. Então, veja o que Paulo está dizendo aqui, ensinando aos judeus. Vocês nunca leram o que está escrito? Está escrito lá assim, ó, acontecerá que no mesmo lugar, ou seja, no mesmo momento em que Deus disse assim para os filhos de Esaú, para os filhos de Ismael, para os descendentes de Ló, para todo aquele povo que se rebelou e pegou um outro caminho, fora do caminho da promessa, fora do caminho da obediência, para esse mesmo povo que o Senhor falou, vocês não são meu povo, meu povo agora é os filhos de Jacó. Esaú pegou o caminho da esquerda e foi o caminho do mal, né? E tal, mas meu povo agora é Jacó. Então, naquele mesmo momento, o Senhor já está dizendo,
no dia em que Esaú e a sua descendência, né, se converterem, inclinarem o coração para me obedecer em minha direção, eles serão meu povo. Em momento algum, Deus está amaldiçoando aquele povo e fechando uma porta eterna para que nunca mais eles sejam salvos. Não existe isso. Qualquer pessoa, se em algum momento... e os filhos de Caim são todos amaldiçoados. Mas se os filhos de Caim, um deles, se voltasse para Deus, né, e obedecesse, e com o exemplo trouxesse seus filhos, os seus vizinhos, tudo, seriam aceitos por Deus como filhos igual aos outros. Porque Deus não faz distinção. E o texto bíblico vai nos mostrar com muita clareza, por exemplo, pessoas que eram excluídas até pelos próprios judeus, pessoas que eram tidas como insignificantes, pequenas demais, pessoas que não tinham um conceito de grande, de abençoado, de privilegiado, dentro do próprio povo judeu, morando dentro da própria Jerusalém, né? Ou na própria Judéia, como é o caso de Davi. Quem era Davi? O próprio Senhor diz assim para Davi: Davi, eu tirei você lá daquelas brenhas, aquelas montanhas, onde só tinha animais, né? Lá dentro das montanhas, numa cidade que era pequena, Efrata, pequena, insignificante. Lá em Belém, eu tirei você de trás da malhada, ou seja, como quem diz assim, você não era ninguém, você é um desconhecido. Você, dentro da cidade de Jerusalém, era um matuto do campo, sem expressão, sem conhecimento, sem nada. Eu tirei você de lá para ser um rei. Eu tirei você do nada para transformar num tudo para o povo de Israel. Então, sempre acontecerá assim, sempre. Então, o homem que hoje, ele, por exemplo, ocupa um cargo de destaque dentro da religião, dentro da política, dentro da sociedade, dentro do cenário global, mundial, ele não acha ele não fica pensando que ele é superior aos outros, não, assim, não é. Somos todos iguais, né? E o Senhor Deus, ele não faz esse tipo de acepção de pessoas porque é um gentil. Embora Davi sendo um judeu, naturalmente judeu, o Senhor, quando diz isso acerca dele, ele está dizendo assim, olha, você era, para os próprios judeus, como um gentil insignificante, morando nas brenhas daquela montanha lá. E eu que lhe vi, porque eu não faço acepção de pessoas. Eu não meço as pessoas pelo DNA, pela etnia, pela localização geográfica, não. Eu analiso o espírito. Eu não vejo como vê os seres humanos que veem a aparência, que analisam e dão nota às pessoas, né, pelo seu título, pelo status social com que é reconhecido, ou pela marca da roupa que ele está usando, ou pela quantidade de dinheiro que ele tem no banco, né? Ou até pela inteligência que é dada pelos homens e pelos aplausos que eles recebem ao demonstrar, ao explanar a sua sabedoria, seu conhecimento, a sua inteligência. Não, eu não faço assim. Eu analiso índole, eu analiso o coração. Se o coração é bom, é inclinado para o bem, para a verdade, tem desejo de viver e praticar a justiça. Isso é o que Deus leva em conta. Mas se o homem não tem um coração bom, inclinado para a justiça, tal, mas quer ter, Deus também ama isso. Porque a força que ele precisar para se transformar, para transformar-se, né, numa pessoa que ame a justiça, que passe a amar a verdade e viver isso, o Senhor ama do mesmo jeito. Para ele é a mesma coisa e ele vai dar todas as condições para isso. E quando nós conhecemos essa verdade, né, a gente tira essa coisa boba, né, essa coisa infantil, essa coisa assim completamente perversa
de estar perdendo tempo medindo placa de igreja, medindo religião, medindo as pessoas, julgando as pessoas para dizer aquelas são crentes de verdade, aquelas não são. Eu não ando com esse tipo de gente porque eu sou melhor, eu sou de Cristo, aquele outro ali não merece a graça de Deus, não. Esse tipo de coisa, só quem faz realmente é o homem religioso que não teve uma experiência com Cristo e que não se dedicou ao verdadeiro exame bíblico completamente imparcial da verdade. Aí ele vai conseguir compreender isso, né? Por isso que o Senhor, por isso que Paulo diz aqui, olha, no mesmo lugar, a mesma condição para todos os seres humanos, no mesmo lugar aonde ele diz lá, né, olha, vocês não são meu povo agora, mas vocês serão chamados um dia filhos de Deus vivo, porque vocês que se perderam, o meu filho vai ser enviado para buscar essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é da casa de Jacó, é da casa de Israel. Israel é a nova criatura, o homem espiritual que nasceu a partir daquele que veio de origem gentílica, né? Aquele que é neto de Abraão. Foi aquele homem que Deus deu um nome espiritual simbolizando que ali naquele dia estava morrendo a velha criatura, o velho homem chamado Jacó, confundido com o enganador, e agora nascendo ali uma nova criatura chamada Israel. Aquele que, mesmo sendo um gentil, vindo de origem gentílica, lá de Babilônia, aquele homem ali, agora ele é um homem que lutou com Deus para ser transformado. Ele lutou, se esforçou para se tornar uma nova criatura espiritual. Aí Deus dá esse nome a ele. E toda e qualquer pessoa que tem esse mesmo espírito vai receber a mesma recompensa. Para concluirmos, meus amados, vamos aqui para a última pergunta de hoje, a segunda da nossa lição, que diz assim: como ele se refere à descendência carnal e à espiritual? A carnal do Jacó, a espiritual de Israel. Como é que ele se refere? O próprio Paulo, né? Romanos 9, versículo 27, que diz assim: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Essa regra, se nós considerarmos todo o contexto aqui da fala de Paulo, ela não se aplica apenas aos israelitas. Se Paulo dissesse assim, olha, dentre todos os gentios chamados das terras mais longínquas do planeta, de todos eles que o Senhor chama, eles podem ser como a areia de toda a terra, mas só o remanescente será salvo. Porque o remanescente, né, o restinho, aqueles que restaram debaixo ali da obediência, né? Então, o resto aqui não está falando do termo pejorativo, o que sobra, não, né? A sobra que o povo rejeitou, não é isso não. O remanescente aqui é no sentido, aqueles que remanescem, aqueles que restam, que sobram, no sentido de dizer assim, olha, tem ali 100 pessoas, e essas 100 pessoas começaram todas obedecendo a Deus. Mas alguns foram desistindo, voltando ali para o mundo, fazendo coisa errada, e só restaram 5 firmes ali que continuaram firmes, na verdade, obedecendo a Deus. É nesse sentido que a Bíblia fala de remanescente. O resto, a sobra, né? Aqueles que perseveraram, continuaram firmes ali, sendo fiéis a Deus. Então, Paulo diz aqui, olha, isso falando para os israelitas. Por que ele está dizendo isso? Porque na cabeça do religioso tradicional, o israelita, né, o filho de Israel, ali na cabeça do judeu já era só o judeu, já não era mais nem israelita, não. Na cabeça do judeu, só quem era israelita era a tribo de Judá. As 10 tribos que estavam lá na região de Samaria, o reino do norte, já eram gentios também. É tanto que os judeus, assim, não queriam nem contato com os samaritanos por eles ser considerar impuros, imundos, né? Então, esse
essa coisa da religiosidade que separa até os irmãos, filhos do mesmo pai, debaixo da mesma promessa, debaixo do mesmo chamado. Religião é uma desgraça, a religião separa irmãos, a religiosidade. Infelizmente, tem muita gente ainda hoje, e sempre haverá, né? A maioria é religiosa. A maioria é como aquela experiência tipológica, né, que se repete durante a vida toda, até a volta de Cristo, quando ele vai pôr um fim nisso. Aquele chamado de 32 mil soldados para ir lutar com Gideão. Ah, muitos são chamados, agora poucos são escolhidos, né? Ali foram 32 mil. No primeiro grito que ele deu, os covardes voltam para casa, voltou 22 mil, né? Imagine só. Mas não estão todos os israelitas salvos? Não foram todos chamados para ser soldados para a mesma guerra? Não foram chamados? Povo chamado? Ali está um exemplo claro, né? No segundo teste, foi embora mais quanto? Né? Mais 9.700. Ficaram apenas 300 ali. 300. Esse é o remanescente. O restinho que sobrou dos corajosos, né? Então, esse tipo de tipologia nas escrituras sagradas estão repletos do Gênesis ao Apocalipse. O tempo todo a Bíblia está ensinando isso. O homem espiritual enxerga, o religioso cego, coitado, que não lê a Bíblia, que não examina, vai para a igreja só escutar, decorar o que o pastor diz. Esse aí está fora até dos 32 mil, né? Não consegue participar nem dos 22 que no primeiro convite para ir embora aceita. Covarde, medroso, tímido, né? É terrível isso. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês aí que são judeus, que estão aí, que são cristãos, né? Vieram dos costumes e tradições da religiosidade judaica, estão dentro do cristianismo aí na igreja em Roma, cuidado. Pare com esse ensinamento exclusivista, bobão, né? Dizer assim, nós somos judeus, somos privilegiados, a terra lá de Jerusalém é uma terra especial, aquela terra é abençoada, o chão é abençoado, a areia do planeta é igual em todo canto. O que faz um lugar santo não é a areia, não é uma terra, não é a localização geográfica, não. É a presença de Deus. O que tornou aquele monte insignificante lá do Sinai Terra Santa era porque Deus estava presente. Tira a sandália do pé porque o lugar que estás é santo. Não é o lugar que é santo, não. O lugar se tornou santo pela presença do Senhor. Né? Então, a minha mente só é santa se o Senhor estiver morando nela, habitando nela. For templo do Espírito Santo de Deus, aí é santo. Ensinamentos simples, claros, objetivos, que só quem não quer entender é o religioso cego, né? O homem, assim, a mente completamente deturpada pelo erro, pelos enganos do mundo, é que não consegue entender esses ensinamentos básicos, primários, fundamentais e tão essenciais para que o homem conheça o verdadeiro evangelho de Deus que nos foi dado através do ensinamento de Cristo e do exemplo vivido. Porque o evangelho foi nos dado no exemplo vívido, né? Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está tudo lá. E esses apóstolos, inclusive Paulo, que está falando aqui, é um desses homens que é testemunho vivo de que recebeu desse Espírito, dessa verdade, e vivia essa verdade, né? Com muito poder, assustando até os judeus que se achavam donos da verdade, o poder que Deus, né, concedia aí através de Paulo, mostrava que o quanto Paulo era tão superior aos judeus em espiritualidade e em poder de Deus, que muitos judeus chegavam e diziam assim, ei, vamos expulsar ali o demônio ali, uns exorcistas, né, diziam assim, eu expulso em nome de Jesus a quem aquele Paulo serve. Usava até o nome de Paulo, que não tinha poder nenhum. O poder de Paulo vinha de Deus, não era dele, inerentemente de Paulo, né? Mas só para termos uma ideia de como isso funciona, né? Paulo vai deixar bem claro, meus irmãos judeus, paremos com essa bobagem religiosa, de estar pregando tradição, de estar pregando língua, de estar pregando rituais, cerimônias vazias. Paremos com isso e paremos de nos acharmos superiores porque nos foi dado isso. Se quer ser superior, então se torne servo de todo mundo, se torne servo do judeu,
do gentio, deem a vida por eles, apresentem o Deus verdadeiro, justo, né, na vida de vocês. Tá? Então, todos esses conselhos estão implícitos no ensinamento que Paulo está passando, que já aprendeu com Jesus, né, que os apóstolos ensinavam, que já haviam aprendido com Cristo, e nós temos que aprender com Cristo e com eles.